Entrevista coletiva do goleiro Thiago Volpi, um dos destaques do São Paulo na partida contra o Fortaleza e na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Gudria Neufer, Fox Sports, sua pergunta, por favor. Boa noite, Volpi, parabéns pela classificação. Parabéns pela classificação, parabéns pela tua performance. Eu queria que você falasse dessa noite, digamos assim, especial, né? Não só pela classificação, mas foi em cima do Fortaleza, que é comandado para muitos pelo maior ídolo da história do São Paulo. E você tem uma noite onde você cobra um pênalti com categoria e depois faz a defesa decisiva que garantiu a classificação. O que passou pela tua cabeça depois dessa noite especial aí? Boa noite. Primeiramente, boa noite. Feliz, a gente está feliz pela classificação. Ela com certeza é uma noite especial, não adianta a gente ficar naquela conversinha de que é uma noite mais, que não é, ela é uma noite especial, ela se torna uma noite especial pelo que aconteceu, por toda a emoção da disputa dos pênaltis, a emoção do próprio jogo, né, que era um jogo onde a gente estava com 2-0, uma certa vantagem, e se tornou um jogo tenso no final. Tem o fator de toda a história do Rogério Ceni. É lógico que tem a história, a admiração, mas nesse jogo especial eu tenho muita convicção que os mais de 20 milhões de São Paulinos estavam torcendo pelo São Paulo, por mais que existia um carinho muito grande, que exista um carinho muito grande pelo Rogério. Eduardo Rodrigues, GE. Globo, sua pergunta, por favor. Boa noite, Volpi, tudo bem? Volpi, eu queria saber em específico de um jogador. Você é um jogador muito experiente no São Paulo, né? Já tem quase 2 anos completos aí, e você viu o crescimento do Brenner de perto. Eu queria que você falasse um pouco, como é que você viu essa evolução, o que mudou ali no Brenner, que era um garoto que subiu da base com muita expectativa, não rendeu em um primeiro momento, e agora está aí demonstrando ser um dos principais centroavantes do Brasil, por que não, já com 11 gols na temporada, e ajudando muito o São Paulo nesse ano. Bom, boa noite. Eu sou um cara que acredito muito que tudo tem o seu tempo e a sua hora. E realmente hoje o Brenner vive um momento especial na carreira dele, na vida dele. E ele é um garoto que se tem uma aposta muito grande, né? E assim como a gente tem muitos jogadores no futebol brasileiro que muitas vezes, pelo devido talento, acabam subindo para o profissional, não digo de uma maneira precoce, mas se cria uma expectativa muito grande e se cria uma pressão muito grande também, às vezes, para um jovem de 17, 18 anos, e que não é fácil você administrar. Um dia você está jogando na categoria de base, no outro você é considerado uma das maiores apostas do clube, então existe essa troca de pressão muito grande, e para um garoto de 17 para 18 anos não é fácil assimilar tudo isso. Então, no caso do Brenner, eu acho que os anos que tem passado, o que tem acontecido nesse processo, para ele foi muito benéfico, de ter até mesmo rodado ano passado, ter saído, ter pegado uma outra experiência no Fluminense, e hoje ele retorna nesse ano, principalmente com mais sequência, né? Principalmente depois da pandemia, e ele soube esperar, soube trabalhar. O Diniz faz um trabalho muito bacana com ele, já tinha levado ele para o Fluminense, e como eu falei, tudo tem o seu tempo e a sua hora, e eu acho que esse período de maturidade do Brenner tem chegado, e cada vez ele tem estado mais pronto para assumir essa responsabilidade que ele está assumindo agora. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Volpi? Boa noite para você. Eu queria falar um pouquinho sobre o jogo, especificamente sobre o segundo gol que o São Paulo acabou levando, que levou a disputa para os pênaltis. Era uma jogada de bola parada, pelo alto, que o São Paulo tinha 3 zagueiros naquele momento, né? Se não me engano, o Arboleda, o Bruno Alves e o Diego Costa. Tinha o Pablo, que sempre ajuda na fase defensiva, o Vitor Bueno, e mesmo assim o São Paulo leva um gol.
Como é que foi a conversa depois do jogo para acertar um detalhe que a gente sabe que é tão importante e que define tanto o jogo e que poderia ter definido uma partida como essa? Eu queria saber como é que é a conversa depois entre o elenco para conseguir evitar com que lances assim atrapalhem o que vocês estão tentando conquistar. A gente acabou conversando até mesmo antes de ir para os pênaltis, né, sobre o lance, e até estava gerando, não uma discussão, mas a gente acaba, o que aconteceu, como que aconteceu. Então, no momento, a gente acabou interrompendo esse assunto porque a gente tinha que concentrar em outra coisa que eram os pênaltis, né? Não ia ter como ficar discutindo um lance que já tinha acontecido, onde a gente já tinha levado o gol, sendo que a gente estava a ponto de disputar uma classificação para as quartas de finais nos pênaltis. E depois, com a classificação, é lógico que gera aquele êxtase, aquela euforia pela classificação, todo mundo feliz, contente, e não tivemos o tempo ainda para conversar sobre o lance específico. Com certeza, amanhã, no treinamento de amanhã e de terça-feira, como a gente sempre faz, a gente vê o vídeo de todos os nossos jogos, de todos os gols que a gente faz, dos gols que a gente leva. Com certeza é um detalhe que a gente vai procurar ajustar para não voltar a sofrer esse tipo de gol assim. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Volpe, boa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre o futuro do São Paulo, né? Claro que toda a sequência de jogos, né, toda a temporada é importante para todos os jogadores. Mas essa vai ser uma sequência, né, e começou com a partida de hoje, uma sequência muito importante envolvendo 2 mata-matas, né, um vencido, né, superado, que é esse de hoje contra o Fortaleza, e já começa a Lanús, depois tem um confronto importante contra o Flamengo, e depois o jogo da volta contra o Lanús, torneio internacional também, que o São Paulo sempre busca títulos internacionais. Queria saber qual a importância da vitória de hoje em questão de confiança e tranquilidade para enfrentar esses outros 3 jogos importantíssimos, começando por um jogo contra a Argentina, que nunca é fácil, mesmo que não esteja jogando profissionalmente, né, digamos assim, há muito tempo por conta da pausa da pandemia. Ela é uma vitória que dá moral, né? Ela aumenta a confiança, com toda certeza, porque a gente vinha, né, e carregava um peso muito grande pelas nossas últimas eliminações. Então, poder romper essa barreira de passar desse jogo das oitavas de final hoje nos deixa com essa confiança, com essa moral alta, mas entender também que é parte da nossa obrigação. Como a gente sempre fala e como a gente é cobrado por jogar no São Paulo, na grandeza que o clube tem que ser um processo natural esse para a gente, de classificar, de jogar como a gente jogou hoje, saber enfrentar partidas assim e classificar. É óbvio que pelos últimos resultados, pelas últimas eliminações, existia uma pressão muito grande e hoje se dá um alívio importante por essa vaga nas quartas de finais. Mas, ao mesmo tempo, esse alívio ele não pode se transformar em relaxamento, em achar que já está bom, porque não está bom. A gente precisa, como o Diniz fala para a gente, que as vitórias, as classificações, elas têm que, de certa forma, ser comemorada, mas até certo ponto, porque a gente não está fazendo nada novo, nada que o São Paulo já não fez e por muitas vezes. Então é nesse caminho que a gente vai. Sai a pressão, sai o peso pela classificação, mas entender que o clube é muito grande para a gente se contentar só com isso. E tem que seguir trabalhando com a mesma humildade, com a mesma dedicação, para a gente chegar no que a gente quer chegar. Priscila Senhorães, Esporte Interativo. Volpe, boa noite. Hoje o São Paulo tinha ali 5 jogadores das categorias de base em campo, né, num jogo decisivo. Eu queria que você falasse um pouquinho da relação de você como jogador mais experiente e dos outros também que tem no elenco, né, Daniel Alves, enfim, tem vários nomes, com esses atletas mais novos, e se você entende que esses caras jovens estão prontos para serem basicamente 50%, né, porque eram 5 de 10 de linha, 50% desse time que pretende levar o São Paulo ao título, né? Acredito que sim, nosso relacionamento é o melhor possível, existe uma química muito legal e
e algo assim, uma amizade muito verdadeira entre o nosso grupo, sabe? E a gente sabe que os meninos têm muito talento, e ao mesmo tempo eles sabem que precisam muito da gente também, nesse processo de amadurecimento deles, né? Como eu citei até mesmo a situação do Brenner, muitos há um ano atrás estavam jogando na Copa São Paulo, um exemplo, e hoje tem a responsabilidade de jogar no time principal. Então o nosso papel é esse, deixar eles tranquilos, fazer com que eles se sintam cada vez mais à vontade e não tão pressionado, deixar essa pressão para o nosso lado, para eles estarem o mais solto possível, porque são jovens de muita qualidade. O São Paulo hoje, como você falou, tinha 5 jogadores na linha de Cotia, então 50% do time, e eles estão pegando essa casca, eles estão pegando esse amadurecimento de jogar jogos importantes, e no caso de hoje, ganhar jogos importantes como a gente ganhou. Flávio Latifi, Portal UOL. Boa noite, Volpe. Parabéns pela classificação. Eu gostaria de saber da importância do Fernando Diniz nessa classificação de vocês. Há um tempo atrás você citou que o São Paulo, podiam discordar ou não, mas tem um jeito de jogar, e acho que quem assiste os jogos do São Paulo também concorda com isso, e eu queria que você falasse sobre a importância dele nessa classificação. Obrigado, boa noite. De suma importância. A gente costuma dizer que é o nosso chefe, é nosso paizão que a gente tem aqui dentro, e é o cara que nos encoraja a enfrentar todas as situações. Então a gente sabe que muitas vezes o peso e a responsabilidade cai em cima do treinador, e a gente tem que ter a hombridade também de assumir quando a gente não executa as coisas da maneira que ele pede. O fato de eu elogiar, da grande maioria, 100% dos jogadores elogiar o trabalho dele, é por isso, é por essa consistência, é por essa ideia fixa de fazer o São Paulo voltar a ser campeão e com uma identidade. Então, se muitas vezes as coisas não deram certo dentro de campo, a culpa não é só do treinador. Ela é uma culpa, ela é uma responsabilidade que ela tem que ser dividida entre todos. Então, por isso que o nosso apoio ao Fernando, porque o que ele está fazendo aqui é algo especial, com tanto, como a gente tem citado agora, com tantos jovens. É lógico que a gente tomou umas porradas em competições como Paulista, Libertadores, mas a gente está aí, ele está insistindo, ele não exigiu nada para fora, para a diretoria. Chegou um jogador praticamente que foi o Luciano. A gente vê hoje aí muita gente se queixando que não tem jogador, que precisa contratar isso e aquilo. E quando que o Diniz fez isso? Quando que o Diniz expôs alguém? Quando que o Diniz falou que o São Paulo precisava de alguém? Não, porque ele confia, e a gente confia no trabalho dele. Então, eu acho que essa relação jogadores e treinador ela é muito forte por causa disso. E a gente sabe, o São Paulo é uma equipe muito grande, e pode ser que no futuro venha a chegar outros jogadores aqui, mas ele confia muito na gente e a gente confia muito no trabalho dele. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Volpe, tudo bem? Já um bom dia para você, né? Passamos da madrugada, parabéns pela classificação. Você usou, eu queria pegar 2 respostas anteriores suas para fazer a minha pergunta, né? Você usou o termo aliviado e falou agora sobre a confiança que o grupo tem no Diniz. Realmente foi um alívio para o torcedor, e assim, até um alívio pela circunstância do jogo. E eu sei bem dessa confiança que vocês têm em relação ao trabalho do Diniz. Eu queria te perguntar o seguinte em cima disso. Você acha que o São Paulo deixou escapar, apesar da classificação, nesses 2 jogos contra o Fortaleza, uma chance de conquistar resultados que não provocassem alívio, provocassem mais confiança e trouxessem o torcedor mais para o lado do Diniz, da mesma forma que vocês estão? A gente poderia ter ganho o jogo lá em Fortaleza. Hoje era um jogo que estava completamente nas nossas mãos, e a gente acabou dando o vacilo de deixar o Fortaleza empatar o jogo. Mas ao mesmo tempo também, Edu, eu sou um cara assim muito crente em muitas coisas, e não é querer usar isso para justificar o empate,
Mas vamos olhar pelo outro lado também. Então, vamos olhar de que a gente classificou nos pênaltis em uma situação completamente quase anormal do que acontece em uma disputa de pênaltis, a quantidade de pênaltis que teve hoje. Então, de certa forma, esse grupo criou uma casca para saber... É lógico, ninguém gosta de sofrer, mas todo mundo foi posto à prova no que aconteceu no jogo hoje. Jogadores jovens tendo que bater pênalti, decidir o jogo. Então... de certa forma, quem sabe se a gente tivesse ganhado, a confiança, ela também, pela parte do jogo, 2-0, tranquilo, ela seria legal também. Mas da maneira que foi, não deixa de dar confiança também, não deixa de passar experiência para todo mundo pelo que a gente viveu hoje, porque não é fácil. Você está ganhando 2-0, sofreu um empate, e ter a tranquilidade necessária, a personalidade necessária também para enfrentar uma disputa de pênaltis, sendo que você estava ganhando o jogo de 2-0 e tomou o gol de empate praticamente no último minuto do jogo. Então, eu prefiro olhar por esse lado, mas entendo a sua pergunta de uma maneira muito positiva também, porque é lógico que poderia ser de outra forma também. Obrigado, Volpe, pela presença, obrigado, jornalistas, uma boa noite a todos. Encerramos então aqui a entrevista do goleiro São Paulino. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.